Olá, meu nome é Daiane Kelly Lopes de Almeida, sou aluna do curso de Tecnologia de Alimentos e vou apresentar o projeto de pesquisa intitulado Avaliação de Parâmetros Tecnológicos de Farinhas de Cereais Potencialmente Probiótica e Simbiótica, sob a orientação da professora doutora Aissa Roberta Cardarelli. O trabalho está relacionado com os Objetivos 3 e 9 da Agenda ONU 2030. Para avaliar o parâmetro tecnológico em estudo, foi desenvolvido o mingau das farinhas. E o mingau é um dos primeiros e mais populares alimentos consumidos no mundo. Ele tem consistência cremosa e é preparado com tubérculos e grãos de cereais, que são cozidos em água ou leite. Os probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro, podendo atuar no trato respiratório, gastrointestinal e entre outros. Já os prebióticos são definidos como substratos, que são utilizados seletivamente por micro-organismos hospedeiros que conferem um benefício à saúde. O Bacillus coagulans é uma bactéria probiótica, com formato de haste, formadora de esporos, gram-positiva e aeróbia. E por formar esporos, ela resiste ao ambiente ácido do estômago, atingindo o intestino, e também resiste a altas temperaturas. A fibra beta-glucana é um polissacarídeo linear não ramificado, composto por unidades de glicose e unidos por ligações beta. E a textura de uma solução com fibra solúvel vai depender sobretudo da sua concentração. E a beta-glucana começa a se heredar em níveis de concentração em torno de 0,2%. A textura é considerada um indicador importante de qualidade para a aceitação do mingau, sendo a firmeza e consistência os atributos texturais mais consideráveis. A textura ela também pode ser avaliada instrumentalmente através da análise de perfil de textura, no qual o modo de compressão é executado com um analisador de textura, que mede vários parâmetros, como por exemplo, a dureza, coesividade, gomosidade, entre outros. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento de atributos de textura instrumental dos mingaus feitos das farinhas de multiscereais em 3 formulações, utilizando a análise do perfil de textura ao longo do armazenamento das farinhas. Já as farinhas elas foram adquiridas através do projeto da aluna de doutorado, em colaboração com a empresa São Brás, e foram avaliados 3 tipos de mingaus feitos a partir das farinhas, e foram o mingau controle, que denominamos F1, o mingau da farinha adicionada do probiótico Bacillus coagulans e a farinha com a ação simbiótica adicionada da beta-glucana e do probiótico. O mingau foi preparado na proporção de 1:5, com base na recomendação dos fabricantes do mesmo produto, para se obter um mingau mais consistente. Então, a água foi aquecida em micro-ondas até atingir 50 graus Celsius e o leite em pó foi sendo acrescentado. Depois, a farinha foi sendo adicionada aos poucos, mexendo-se manualmente, durante 1 minuto e meio. E esperou-se atingir a temperatura desejada e foi posteriormente avaliada a textura. As amostras elas foram coletadas nos tempos 0, 7, 21, 30, 60 e 90 dias de armazenamento e as análises foram feitas nas temperaturas de 30 e 40 graus Celsius. As farinhas elas permaneceram em embalagens fechadas, sendo abertas apenas no momento da análise. E os mingaus, no momento da análise, foram transferidos para recipientes de plásticos, a fim de garantir a altura de 23 mm e diâmetro de 100 mm. A figura 2 mostra o texturômetro que utilizamos na análise com as seguintes condições. Com a velocidade de teste de 1 mm por segundo, 50% de compressão e repouso de 5 segundos entre os 2 ciclos, força de gatilho de 0,10 N e utilizamos a geometria do modelo TA25/1000. Todas as medições elas foram realizadas em triplicata e foram analisadas a dureza, adesividade, coesividade e gomosidade. E todos os resultados foram avaliados pela A9 Test Took com o programa Biostat. Para o resultado, as amostras de mingau apresentaram diferença significativa para todos os parâmetros ao longo do tempo. E
foi observado que a adição do probiótico interferiu em todos os atributos de textura instrumental do mingau durante o armazenamento das farinhas. Para o resultado de dureza, foi observado que o mingau preparado com a farinha simbiótica na temperatura de 30 graus Celsius resultou em maior dureza, de 0 a 60 dias, como mostra o gráfico da figura 4. Já para os resultados de adesividade e gomosidade, foram observados valores maiores para todas as formulações nos tempos 0, 7 e 21 dias de armazenamento, também na temperatura de 30 graus Celsius. Então, é necessário nessa temperatura uma força maior para remover o material que adere à boca durante o processo normal de comer, como também uma força maior para desintegrar o alimento durante a mastigação. Para a coesividade, a temperatura de 40 graus Celsius resultou em valores maiores, se comparados a 30 graus Celsius nos tempos 30, 60 e 90 dias para todas as formulações, como mostra o gráfico da figura 5. Para consumir um mingau com características menos firme, adesivo e gomoso, a melhor temperatura de consumo é de 30 graus Celsius. Já se o consumidor ele preferir um alimento mais coeso, firme, adesivo e gomoso, o ideal é prepará-lo na temperatura de 40 graus Celsius. E para concluir, os resultados obtidos no estudo demonstram diferenças significativas ao longo do tempo entre as formulações, temperaturas e tempos, para todos os atributos analisados. E foi observado também que os mingaus feitos com farinhas armazenadas por 90 dias apresentaram-se mais firmes, adesivos e gomosos nas formulações F2 e F3 em ambas temperaturas. E para o produto simbiótico, a temperatura de 30 graus Celsius resultou em maiores atributos texturais em relação ao controle aos 90 dias de armazenamento, resultando em economia de tempo e além de trazer benefícios à saúde. E, por fim, estudos futuros devem ser feitos para avaliar um tempo maior de armazenamento das farinhas, como também pesquisas em lugares estratégicos, a fim de verificar qual seria a melhor condição de preparo para regiões diferentes. E os meus agradecimentos ao FPB, ao CTDR, à orientadora, à colaboradora, aos técnicos de laboratório, ao CNPq e à Propesc.